Você pode se assentar nesse momento? Obrigado. Eu tenho toque, você sabe disso, né? Tem que estar centralizado. O que falar, né? Diante daquilo que Deus já tem mostrado nessa manhã. Com certeza, nosso coração fica muito feliz ver na simplicidade do Evangelho vidas sendo salvas. Na simplicidade do Evangelho, podermos compartilhar do amor de Cristo. Fico feliz também em receber nessa manhã o pastor Anderson, Kate, Azaf, Giovana. Fiquem em pé, por favor, aí. Família muito querida, já conhecidos de muitos aqui na igreja, né? Obrigado pela presença de vocês. Moram no nosso coração. Deus abençoe. Obrigado. Azaf e Natan são amigos desde o maternal, né? Vamos assim dizer. E essa amizade perdura e através deles é que surgiu a nossa amizade. Bom demais ver isso também. Vamos abrir a Bíblia. Eu quero compartilhar com você durante alguns minutos, prometo que de 12:30 não vai passar. Por isso mesmo, eu parti essa mensagem em duas partes, e por isso mesmo, agora de manhã nós vamos iniciar, e à noite ainda vamos trabalhar esse texto. Eu quero meditar com você sobre o tema fé e atitudes. Fé e atitudes. De tudo aquilo que a gente tem visto, tudo que Deus já tem nos falado, eu quero convidar que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. E por que a gente fala 2 Crônicas? Porque é livro, não é carta, isso aí. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30. Compartilhe a sua Bíblia com quem está perto de você. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Se você está acessando aí através de um smartphone ou um tablet, pode acessar a tua Bíblia, mas apenas fuja da tentação de ficar navegando em outros lugares agora, ok? Para que todos tenham a mesma concentração. Segundo Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isso é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles já têm habitado a terra e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso,
Os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, trineto de Matanaías, e levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, e os coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar os louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas, objetos de valor. Passaram 3 dias, mas havia mais do que eles podiam levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Eu não sei se você conseguiu visualizar essa cena em 3D na sua cabeça, visualizar o que estava acontecendo, os exércitos chegando e como que o povo se comportou, como Deus agiu. Deus, Pai, que nesses próximos minutos o Senhor fale profundamente aos nossos corações, como já tem falado até aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. O povo passava por um momento de perigo, iminente perigo.
Talvez nós já tenhamos passado por situações onde ficamos com medo. Eu não sei se você já teve medo de uma situação, não apenas da insegurança pública que diariamente, infelizmente, nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro, mas medos que nos abatem, medos que vêm sobre nós das mais diversas origens. Por exemplo, quando você perde o seu emprego, o medo que você tem, que você sente da falta de um sustento, da falta de um alimento, como que eu vou pagar as minhas contas, o medo que vem quando você fica desempregado, medo quando vem uma enfermidade na sua vida ou na sua família, e a gente fica com medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes nós ficamos apavorados, porque não temos domínio sobre isso, sobre os estudos, na igreja. Muitas coisas podem nos trazer medo. No entanto, como é que é a nossa reação? Algumas pessoas, diante do medo, elas correm para o outro lado. Algumas pessoas, diante do medo, elas travam e não fazem absolutamente nada, não conseguem reagir. Algumas pessoas, elas choram profundamente e entram num processo depressivo porque estão com medo da própria vida. Eu me lembro de uma vez, eu acho que eu já contei essa história, quando eu era ainda criança, ainda junior, devia ter uns 11 anos nessa época, 11 anos. Eu morava ali em Senador Camará. E aí, morava junto com ao lado de dois primos e mais outros meninos da rua da época. E tinha uma praça onde a gente jogava bola, soltava pipa, fazia búlica. Já jogou búlica? Quem já jogou búlica aqui? Beleza, teve infância, né? Então, a gente cavava búlica, jogava búlica, brincava de carniça. Quem já brincou de carniça aqui? A gente vai denunciando a idade, né? Assim. E aí, eu me lembro que a gente, nessa praça, era o encontro da turma toda, a gente andava de bicicleta. Nessa praça, muita coisa aconteceu. Eu brincava de pique-esconde, eu tenho muitas memórias. Se eu não me engano, o pastor Demétrios... Uma vez eu levei, acho que você e o pastor Pedro, não foi? Nós estávamos numa reunião da Ordem dos Pastores em Bangu. Eu falei assim, puxa vida, será que eu ainda consigo entrar? Porque tem isso também, né? No lugar onde eu morava. E aí eu fui devagarzinho para ver como é que estava o clima e eu consegui mostrar para eles essa praça onde eu cresci ali brincando nessa época. E eu me lembro que para chegar na praça a gente passava por uma ruazinha e dava a volta. E tinha uma casa que tinha um cachorro, que todas as vezes que eu passava em frente, o cachorro ficava latindo. Como boas crianças, muito bem intencionadas, nós fazíamos o que com o pobre do cachorro? Provocávamos. Que outra coisa que tem para fazer? E você fala, isso aqui... E o cachorro latindo, desesperado. Era um cachorro relativamente pequeno, como é que é? Tamanho médio, né? Assim, mas ele ficava, porte médio, mas ele ficava latindo, desesperado, e a gente ia embora. E íamos jogar bola com as nossas armaduras, ou seja, apenas de short, sem camisa e descalço. É assim que a gente andava, né? E era normal. Um belo dia, estou passando em frente àquela casa, e eu juro que nesse dia eu não provoquei o cachorro, mas eu acho que ele guardava um certo rancor contra mim. E quando eu passei, o cachorro conseguiu sair do portão. Quando ele saiu do portão, aqueles dentes, né? Ele veio na minha canela, aqui, pá, e mordeu. A minha reação naquele momento, quando eu vi o cachorro, eu travei. Sabe aquela coisa da perna ficar dura e eu vai e não vai. A cabeça não andava, mas a perna travou e o cachorro me mordeu. Consequência, levei bronca da minha mãe, fiquei de castigo, tive que tomar as benditas vacinas antirrábicas, né? E aquilo dói demais, e foi um processo doloroso. Meses se passaram, eu pensando, eu vou me vingar desse cachorro. Né? Mas nunca consegui, porque eu tinha medo de chegar perto do portão. Um tempo depois, quando eu estava passando em frente, a minha situação muito parecida, o bendito do cachorro, de novo, escapou do portão. Só que dessa vez, quando ele chegou na rua, eu já estava em casa. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida, como naquele dia. Eu acho que a experiência, né, trouxe para a gente um reflexo, aquela descarga de adrenalina, queima de cima e embaixo. Né? Quando eu cheguei em casa,
E olhava para trás para ver se o cachorro estava. O cachorro não me pegou. Dependendo da situação da vida, às vezes a gente trava e às vezes a gente corre. Eu não sei qual é a sua reação, quais são as suas reações, até porque não existe muito bem um padrão para isso. Porque, de acordo com os momentos da vida que a gente está, a gente reage de uma forma ou de outra. A grande questão é que Josafá, diz o texto bíblico, que ele estava também com medo. É óbvio, 3 exércitos estavam vindo contra ele. Os amonitas, moabitas e os edomitas, né, que moravam na região das montanhas de Seir, que hoje é conhecida como Petra, lá no sul da Jordânia, né? Essa turma toda estava vindo exatamente para destruir, e Josafá fica com medo. Só que a reação de Josafá, as ações que ele toma, são ações muito interessantes que nós podemos hoje aprender para a nossa vida e praticar também ações de fé. Porque não adianta termos uma fé teórica, nominal, uma fé que nós apenas falamos sobre ela, mas não a vivemos na prática, quando não obedecemos aquilo que Deus está mandando. Davi foi pai de Salomão, que foi pai de Roboão, pai de Abias, pai de Asa, pai de Josafá. Josafá, então, é um rei que está agora no Reino do Sul. A Bíblia diz que ele herdou um reino contaminado. O reino que ele recebeu não era um reino bom. Havia corrupção, havia prostituição, havia tudo que não presta numa sociedade. Josafá recebeu. Josafá era um jovem que tinha tudo para dar errado na vida, porque o mundo que estava ao seu redor era um mundo de pressão sobre ele, para ele também continuar reproduzindo aquilo que não era bom. No entanto, Josafá, ele toma uma decisão muito interessante. Ele é um precursor do avivamento que Deus traria sobre Jerusalém. E ele vai derrubar os postes ídolos, ele vai derrubar os altares de Baal, e ele vai se colocar na presença de Deus. A ousadia desse homem, desse rei, jovem rei Josafá, ele permitiu com que o seu reino tivesse prosperidade e paz. A Bíblia diz em 2 Crônicas 17, o Senhor esteve com Josafá, porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do Senhor, aliás, no caminho do seu predecessor, Davi, que tinha seguido, e não consultou os Baalins, mas buscou a Deus no seu pai e obedeceu os seus mandamentos. Não imitou as práticas de Israel, que estava corrompido. O Senhor firmou o reino de Judá através de Josafá e lhe trazia presentes. Todo Judá lhe trazia presentes. De maneira que ele teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor e, além disso, retirou-se de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Sabe, nós não somos chamados para vivermos uma relação superficial com Deus. Nós não somos chamados para vivermos uma vida religiosa, cumprindo alguns rituais, e assim nós vamos vivendo a vida, vamos passando como se, ao cumprirmos algumas obrigações, alguns preceitos, o céu está garantido. Não. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Somos chamados para vivermos diante de Deus, nos colocando diante dele, e quando temos um relacionamento com Deus, ele exige de nós uma tomada de postura, uma tomada de decisão. Quando a gente vê, meus irmãos, adolescentes e jovens estando nessa mobilização, e Deus tem falado a gente através da vida deles, na última quarta-feira, quando o Daniel trouxe a palavra aqui, meus irmãos, eu fiquei sim, extremamente emocionado, como que Deus tem agido na vida dos nossos jovens adolescentes e através deles. E que da nossa boca nunca mais saiam palavras que venham a minorar ou a menosprezar a importância e a ação da nossa juventude. Que nós estejamos em oração pela vida deles, pelas nossas vidas, pela vida da igreja de Cristo. Quando olhamos a vida de Josafá, ele toma uma postura diante de uma pressão. Meus irmãos, período de juventude e adolescência sempre é um período de grande pressão. Todo mundo aqui talvez tenha história para contar. Quantas vezes você foi na pressão, quantas vezes você tomou decisões porque o grupo foi. Quantas vezes as coisas aconteceram, a sociedade, ela muitas vezes é perversa,
E hoje não é diferente. O acesso à informação, à hiperinformação, né, a hipercomunicação que a gente vive hoje é algo complicadíssimo. Porque todo mundo sabe de tudo, ninguém sabe de nada. E aí, quando a gente olha, os inimigos estão pertinho da gente. Josafá levou um susto, porque olha só, já estão perto. En-Gedi, que era a região que eles estavam, já era perto, não dava tempo de se preparar, não havia semanas ou meses para que eles se preparassem um exército, não tinha. Os inimigos eram fortes. Só para a gente lembrar quem são esses inimigos. Moabe. Moabe era o filho de Ló com a filha dele mais velha, fruto de um incesto, que Deus não aceitava esse povo. Aí os moabitas surgem. Os moabitas, orgulhosos, arrogantes, idólatras, supersticiosos, ricos e confiantes em si mesmos, prósperos materialmente e vivendo facilmente, poderosos homens de guerra e conhecidos pela agressividade e falta de hospitalidade. Moabitas. Amon é o filho de Ló com um incesto com a sua filha mais nova. E aí surgem os amonitas, o povo chamado amonita. Características dos amonitas: cruéis, cobiçosos, orgulhosos, vingativos, gostavam de ornamento e de valorizar a aparência externa, idólatras e supersticiosos. E os edomitas, descendentes de Esaú, que moravam nas montanhas de Seir, como eu disse, hoje ao sul da Jordânia, a cidade de Petra, moravam ali poderosos, características: engenhosos, inteligentes, orgulhosos e autoconfiantes, fortes, cruéis, vingativos, idólatras e supersticiosos. Esses três povos estão vindo agora com 3 exércitos se unindo para destruir Josafá e o reino de Judá, e agora Josafá, ele precisa mostrar a sua postura diante de Deus. E aí no versículo 15 ele vai ter uma palavra que é interessantíssima, ele vai dizer: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Eu não sei se hoje você está com medo, apavorado ou receoso de alguma situação que você enfrenta nas mais diversas áreas. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Porque enquanto a gente quiser batalhar com a nossa força, com a nossa inteligência, com o nosso orgulho, com a nossa história, com a nossa autoconfiança, perderemos. Mas quando o Senhor está na batalha, a vitória já está garantida. Quando olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos algumas coisas aqui importantes. 2 delas eu vou falar hoje à noite. Hoje à noite. Mas uma eu preciso ressaltar ainda agora de manhã. Quando a atitude, ela reflete a fé, ou seja, quando fé e atitude são coerentes, buscamos a presença do Senhor. Olha só o que diz a palavra. Alarmado, com medo, apavorado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. O que nós aprendemos aqui é que devemos parar de procurar paliativos. Quando o negócio está complicado, quando o medo vem, quando estamos apavorados, Josafá, em vez de correr, em vez de paralisar, não, ele busca o Senhor. Ah, quantos problemas nós evitaríamos se quando a coisa ficasse ruim para o nosso lado, a gente buscasse o Senhor antes de tomar algumas decisões impensadas. Quanta coisa nós ganharíamos, quantas pessoas seriam abençoadas se nós buscássemos o Senhor em vez de tomarmos atitudes erradas, agressivas ou reativas. Veja a atitude de Josafá. Meus irmãos, ele era o rei. Ele era o responsável pelo povo e ele tomou a decisão: vou buscar o Senhor. Quando nós estivermos com medo, precisamos buscar a Deus. Converse com o Senhor honestamente. Olha só, o versículo 6 vai dizer que Josafá, ele questiona a situação com Deus. Ele vai: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou, o Senhor livrou,
nós somos o teu povo, e olha o que está acontecendo, os inimigos estão vindo, e Josafá, honestamente, abre o seu coração e conversa com Deus. Só que ele termina a sua oração declarando a sua dependência de Deus. Nós não precisamos fazer oração para o nosso Deus maquiada, pronta. Não existe oração pronta. Oração é abrir o coração, é chorar diante de Deus, é questionar, é até lutar com Deus, como Jacó, e falar: Senhor, olha o que a gente está passando, o Senhor não está vendo, não. Claro que Deus conhece o coração, Ele sabe a motivação. Deus ouve a oração que é feita com o coração, mas não tem nem palavras. Mas Ele não ouve quando a gente tem palavras bonitas, mas não tem coração presente. Deus está atento ao nosso coração, Ele sabe o que a gente está vivendo. Josafá, ele busca o Senhor, conversa com Deus: Senhor, olha só o que aconteceu, o Senhor livrou lá no passado, o Senhor prometeu isso, e olha o que está acontecendo, Senhor, o negócio está ruim, eu estou com medo. Eu estou com medo. Talvez assumir que a gente tem medo é uma das coisas mais difíceis. A outra questão é a vida de fé. Tem gente que acha que viver pela fé é não passar por problemas, mas viver de fé não é não passar por problemas. Pelo contrário, não é a gente ficar se lamentando diante de Deus, não é isso, mas é no meio dos problemas e perigos da vida, mesmo não entendendo nada que está acontecendo, a gente confiar que Deus está suprindo as nossas necessidades. Talvez você esteja confuso em alguns momentos, e a gente fica confuso. Tem hora que a gente fica igual Josafá: Senhor, não estou entendendo, está vindo de todo lado. Assim, tem um ditado que a gente fala que miséria pouca é bobagem. Quando começa uma coisa a dar ruim, parece que tudo vai dando ruim. Quando começa um problema a surgir, parece que vai tudo surgindo. Tem gente que fala assim: eu não vou no médico fazer check-up, não, porque quem procura acha. Olha só que coisa. Porque, não, eu tô com a dor no dedo. Aí chega no médico, como é que não? O problema não é o dedo, o problema é a mão. Aí você vai no médico de mão, porque agora é assim, né, por partes. Ah, não, o problema não é na mão, o problema é no braço. Eu falei: meu Deus do céu. Era moabita, era amonita, era edomita, era ita para todo lado, e estava tudo complicando na vida de Josafá. Às vezes a nossa vida é assim, a gente se sente sufocado, pressão de todo lado, a gente não sabe como resolver. E quando a gente não está entendendo nada, confia no Senhor. Busca o Senhor. Deus está no controle. Deus está no controle. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Perceba o que Josafá fez. Versículo 12. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Como é importante a gente reconhecer a nossa fragilidade, a nossa limitação. Eu não sei, eu não tenho força para enfrentar. Gente, Josafá ia ser massacrado, Judá ia ser massacrado, Jerusalém ia ser destruída de novo. O negócio ia ficar ruim. E ele reconhece: eu não tenho como ganhar essa batalha. Eu não tenho como vencer. Mas os meus olhos se voltam para ti. A quem pertence a sua vida? A quem pertence a sua vida? Em quem nós temos confiado? Como nós temos vivido diante dessa vida de medos? Medos de todos os lados, de todas as esferas, de todas as origens. Voltemos os nossos olhos para o Senhor. Fé e atitude. Ainda esse texto, e logo mais à noite eu quero continuar falando sobre firmeza nas provações e sobre louvor e adoração durante a batalha, porque esse texto vai dizer para a gente que quem ganhou a guerra foi Deus, mas Deus falou para eles assim: vão se posicionar. Eles foram, imagina, para a posição de guerra. Quando chegaram lá, a guerra estava vencida. Por que Deus mandou eles se posicionarem para a guerra? É o que a gente vai ver. E a outra questão: o pessoal, ao invés de ir na frente com os cavalos mais fortes, com as armaduras, com as espadas mais longas, com as lanças mais longas, quem foi à frente? Os músicos louvando a Deus.
Amém? Então, no meio da provação, no meio dos problemas, louvor a Deus é a nossa arma mais poderosa. Que Deus ele esteja nos abençoando em todos os aspectos da vida. Vamos lembrar que a batalha é do Senhor. Você pode repetir isso comigo? A batalha é... Coloca agora assim, a minha batalha é do Senhor. Pode repetir isso? A minha batalha é do Senhor. Que as nossas vidas sejam coerentes. Lembremos, Deus está presente. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Uma manhã para ficar na nossa história. Quanta coisa, meu Deus, nós aprendemos nessa manhã. Na escola bíblica, nos testemunhos, nas orações, nos louvores, na Tua palavra exposta nesse momento. Que ao sairmos, ó Deus, daqui, saiamos com o coração feliz, alegre, sabendo que o Senhor está diante de nós e que a batalha é do Senhor. A gente pode não estar entendendo nada do que está acontecendo, a gente pode estar confuso, mas os nossos olhos agora se voltam para o Senhor. Meu Deus, como o salmista vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó, meu Deus, aceita, Pai, o nosso louvor nessa manhã. Ó Deus, atende as orações do Teu povo. Acalma os nossos corações. Porque só o Senhor é Deus, Pai. Permaneça com seus olhos fechados em oração. Eu não sei se há alguém nessa manhã que hoje passa por alguma luta, talvez esteja enfrentando um medo e não sabe como resolver, não sabe qual decisão tomar, está confuso até mesmo com relação à sua fé. Você está vendo as pessoas falando de fé, mas você vive hoje um tempo de crise, de esfriamento. Mas hoje você entende que os seus olhos precisam se voltar para o Senhor. Se esse é o seu caso, se você quer vencer o medo, se você quer experimentar a vitória do Senhor na sua vida e através da sua vida, fique em pé no seu lugar nesse momento. E diga com a sua atitude assim: Senhor, eis-me aqui. Assim como Josafá convocou todo mundo para um jejum, hoje nós estamos sendo convocados aqui. Fique em pé no seu lugar e diga: Senhor, aqui está a minha vida. Eu posso passar por momentos de medo, de lutas, eu posso estar passando por momentos complicados, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. A minha vida está agora colocada diretamente diante de Ti. Coloque-se diante de Deus agora. Fique em pé no seu lugar e diga: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração. Quebranta, meu Deus, o meu coração, assim como o Senhor fez naquele dia, onde os inimigos lutaram entre si, e a vitória foi conquistada pelo Senhor. Faça isso hoje, meu Deus, na minha vida. Que a gente possa parar de lutar, de brigar entre nós, de brigar conosco, de brigar com Deus, e de aceitar que o Senhor está cuidando da gente. Que não tenhamos uma atitude tão somente passiva, mas que a gente ocupe o nosso lugar. Vamos nos preparar para a batalha, mas é para ver o que o Senhor já está fazendo. Meu Deus, nessa manhã, Pai, cada pessoa que se coloca em pé agora diante do Senhor, e eu me coloco junto com eles, humildemente, ó Deus, nós pedimos, venha sobre nossas vidas. Nossos olhos se voltam para o Senhor. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Meu Deus, tira todo o medo. Tira, meu Deus, o pavor dos nossos corações. Diante de enfermidades, diante de problemas relacionais, diante de desemprego, diante da violência desse tempo, diante, ó Deus, de tudo isso, nós pedimos ao Senhor. Esteja conosco, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fiquemos todos em pé. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você. E diga assim: olha, Deus te abençoe. Diga isso com fé, diga isso com alegria, dizendo: olha, Deus te abençoe nessa manhã. Amém.